Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, galera. Hoje eu vou trazer um conceito, cara, um conteúdo aqui nesse vídeo que realmente vai te agregar, vai colocar dinheiro no seu bolso se você prestar atenção nesse conteúdo. Então, cara, recomendo que você deixe o like, porque realmente isso aqui vai te agregar demais. E vamos pro conteúdo direto, galera. Olha só, basicamente a gente vai falar de liquidez e BOS, galera. A liquidez e o BOS. Isso tudo dentro do SMC institucional. Como que a gente trabalha com isso a partir de um refinamento de macro e micro e identifica ótimas oportunidades. Galera, olha só esse material. Cara, esse desenho é bem objetivo sobre o que a gente vai abordar nesse vídeo. Cara, liquidez, que é muito importante, tem uma frase no mercado que diz, eu gosto bastante dela, que se você não identifica liquidez, você é a liquidez. Então, cara, sempre você precisa estar mapeando essa liquidez, você sempre precisa estar identificando a liquidez para que você não seja, eventualmente, a liquidez do mercado, a liquidez dos big players. Então, galera, olha só, isso aqui é muito importante. Como que você identifica essa liquidez? Galera, qualquer movimentação do mercado, ele vai em busca de liquidez, porque o mercado ele vive numa constante busca pela liquidez, ele vive numa constante busca pelo valor. E o valor, galera, é igual a liquidez. Valor para o mercado é liquidez, beleza? Então grava isso que é muito importante. E aí, cara, eu vou te mostrar basicamente como que você vai identificar essa liquidez de forma bem primária ali, mas já vai te agregar demais. E, cara, o BOS. O que é o BOS, galera? O BOS, dentro do SMC institucional, do Smart Money Concept, né? Esse método de análise institucional, basicamente, cara, é justamente um movimento que é muito parecido com um pivô, graficamente, visualmente, cara, para facilitar o entendimento, é um pivô de alta ou um pivô de baixa. Porém, dentro do SMC, galera, isso tem um significado muito grande. O BOS, o BOS, dentro do SMC, tem muito significado. Ele tem uma representatividade muito grande e ele significa várias coisas por trás da movimentação. Basicamente, o BOS, galera, ele traz confirmação para muita coisa. Por exemplo, um order block. Cara, um order block, tem vários order blocks, tem alguns que não e outros que sim, né? Tem vários order blocks que eles são oriundos, né, de um movimento de BOS. Então, o order block ele só existe de fato devido ao BOS. Devido ao BOS, beleza? Então ele tem um significado muito grande dentro do SMC, mas visualmente, para facilitar o entendimento, galera, é ali basicamente um pivô visualmente no gráfico é igual a um pivô de alta ou um pivô de baixa. Isso aí facilita muito o seu entendimento do que é o BOS. Então, bora pro conteúdo, galera, bora pro vídeo. Quero trazer esse conteúdo por meio de um exemplo prático dentro do Forex, dentro do ativo, né, da paridade do EURUSD. Cara, eu pontuei essa análise com os meus alunos e quero trazer aqui para vocês. A galera lá do time tá afiada, tem uma galera que opera Forex lá também. E, cara, a gente pontuou esse cenário, a gente identificou esse cenário acontecendo. Eu quero passar aqui para vocês essa oportunidade seguindo liquidez e BOS. Então, deixa o dedo no like, galera. Não esquece de deixar o like, vai agregar demais aqui para o canal. E, basicamente, esse conteúdo também vai agregar demais para você, para que o YouTube esteja sempre entregando esse tipo de conteúdo para você. Então, se você deixa o like, vai sempre aparecer uma hora ou outra um conteúdo de extremo valor, como eu sempre trago por aqui, e vai te agregar demais quando você menos esperar. Então, galera, olha só. Cara, basicamente, quando a gente tem liquidez, a gente tem o interesse institucional em capturar essa liquidez, porque o mercado ele vive numa constante busca pela liquidez e o institucional ele representa mais de 70% do mercado. Então, de 70% a 90% do mercado é representado pelo capital institucional. Isso é um saber muito importante. E basicamente, cara, como que você identifica essa liquidez? Mais ou menos ali, Pedro, como é que eu faço para identificar essa liquidez? Fala de forma bem objetiva. Galera, basicamente quando a gente tem topos nivelados ou fundos nivelados, ou seja, regiões de suporte e resistência, o que a gente tem ali, galera? A gente tem muita liquidez, tanto acima desses topos quanto abaixo desses fundos, né? Por exemplo, nesse desenho, olha só. A gente tem muita liquidez aqui em cima dos topos. Olha esses topos nivelados e olha esses fundos nivelados. Tá aqui, ó, liquidez e liquidez. Liquidez em cima e liquidez embaixo. Olha só no exemplo gráfico, galera. Olha só aqui no exemplo gráfico. A gente está na paridade aqui do EURUSD, do Forex. Olha só, basicamente é mais ou menos dessa forma. Se o preço está subindo, cara, subindo fazendo topos e fundos descendentes, ele está realizando o BOS, né? Ele basicamente está realizando o tal do BOS. Por quê? Porque o BOS ele acontece exatamente aqui, galera. Eu vou até escrever aqui para ficar bem nítido o cenário, cara. Olha só, isso aqui é o BOS, é o BOS. Né, nessa movimentação. Então, eu vou colocar em cima, beleza. Então, aqui ele vem realizando o BOS, ele vem realizando o BOS. E aí, galera,
Quando que a gente tem a tal da liquidez? Primeiro ponto, galera, toda movimentação que renova a máxima ou renova a mínima, ela está capturando muita liquidez. Então, quando o preço ele faz esse movimento, olha só, ele vem aqui embaixo e ele, bum, renovou a máxima. Que máxima? Essa aqui, tá vendo? Ele deixou uma máxima e ele renova essa máxima. Quando ele faz isso, galera, ele captura muita liquidez presente acima dessa máxima, acima desse topo, porque aqui em cima tem muitas ordens de stop loss. Então, esse é um dado muito importante, né? A liquidez no mercado ela é representada por ordens, ordens de compra e ordens de venda. Ou seja, na maioria das vezes são ordens pendentes, galera. E ordens pendentes são o quê? Muitas das vezes são os stop loss. Né? Tem ordens limite também, que são ordens pendentes, enfim, mas a liquidez ela é muito representada pelos stop loss, beleza? Os stop loss. Então, acima dos topos, galera, a gente tem muita liquidez. Acima dos topos, a gente tem muita liquidez. E esse movimento que renova a máxima, cara, ele captura muita liquidez. E aqui também, né? Ele deixou outra máxima, ele faz esse movimento, bum, capturou muita liquidez presente acima dos topos, beleza? Isso aqui é um entendimento primário, mas, como eu falei, cara, a verdadeira liquidez ela está acima de resistências e acima de suportes. Então, quando que vai aparecer uma resistência, por exemplo, nessa tendência de alta que a gente está pontuando e realizações de BOS? Cara, basicamente, quando o preço fizer uma movimentação como essa, né, ele vier corrigindo e aí ele não conseguir renovar a máxima, percebe que ele tem uma falha estrutural? Ele não consegue renovar a máxima e ele segura na máxima. Ele segura na máxima. Então, aqui, galera, o que a gente tem? Um início de uma resistência. O início de uma resistência presente aqui em cima, ó. Presente aqui em cima. Beleza? Então, aqui, cara, começa a acumular, começa a formar o quê? Uma piscina de liquidez. Começa a formar uma piscina de liquidez aqui em cima, presente por conta dos variados stop loss do varejo, da grande massa, enfim, todo mundo entende que uma resistência, né, o varejo, a grande massa entende que uma resistência é um bom negócio, galera. Entende que uma resistência é um bom negócio para montar posições de venda. Então, o preço bate numa resistência e o varejo se interessa em vender nessa resistência, né? Esse é o comportamento muito comum varejista, né? O comportamento varejista, ele não tem vez no mercado, galera. E, basicamente, quando a gente vem, e aí se o preço sobe aqui, bum, bate na resistência novamente. Cara, aqui a gente vai construindo, de fato, uma piscina de liquidez aqui em cima, porque o varejo entra vendido, coloca seus stops acima. O stop de uma venda é uma compra. Então, grava isso, que isso vai te agregar. O stop de uma venda é uma compra. Então, aqui em cima tá cheio de ordens de compra, que são os stop loss da galera que entrou vendido, varejo entrando vendido na resistência. E, galera, aqui a gente tem liquidez. E tem liquidez só aqui em cima? Não. Aqui embaixo, se nivelar os fundos e formar um suporte também, cara, lotado de liquidez abaixo também. Por quê? Porque o varejo entende da mesma forma. Aqui em cima ele entende que a resistência é um ótimo ponto para venda. E aqui embaixo ele entende que o suporte é um ótimo ponto para compra, né? Então, o stop de uma compra, se o varejo entra comprado numa região de suporte, o seu stop é colocado abaixo dos fundos, abaixo do suporte, e o stop de uma compra é uma venda, beleza? Então, gravou isso? O stop de uma compra é uma venda, isso é um dado muito importante, isso vai te agregar. E aí, galera, quando a gente está fazendo isso, o que a gente está fazendo? A gente está identificando a liquidez. A partir do momento que você identifica a liquidez, você fica um passo à frente. E é tudo que você precisa para ser lucrativo no mercado. Você ficar um passo à frente. Porque quando você anda com os big players, quando você anda com os grandes do mercado, simplesmente eles estão um passo à frente. E quando você faz esse método, né? Quando você vem trabalhando dessa forma, se comportando como um profissional, basicamente você se une aos grandes. Você se une aos grandes, beleza? Então, olha só, galera. E aí, beleza, aqui a gente está identificando a liquidez e eu vou trazer por meio de exemplos práticos agora como que a gente trabalha com essa questão da liquidez e o que o BOS tem a ver com isso e como que a gente pode estar alinhando a liquidez e o BOS, a liquidez e o BOS para identificar boas oportunidades de trade, beleza? Galera, olha só isso aqui, estou no gráfico de 1 hora do EURUSD, beleza? Está aqui no gráfico de 1 hora do EURUSD e olha só o que a gente tem aqui em cima desse gráfico. A gente tem um cenário bem desequilibrado, nessa movimentação de alta, olha só como é que o preço sobe forte, né? Bem desequilibrado, uma movimentação forte do ativo, lateralizou e, bum, retornou, voltou tudo e perdeu o fundo, né? Então, a partir do momento que ele perde o fundo, antes de um BOS realizado, galera, aqui a gente tem uma realização de BOS, ó. Aqui a gente tem uma realização de BOS. Olha só, aqui a gente tem um BOS. Por quê? Porque o preço veio, né? Ele veio aqui, ó, deixou uma máxima, ó a máxima aqui, ó. A máxima, beleza? Veio lá embaixo
e bum, renovou a máxima. Lembra que a gente acabou de ver o que é o BOS? BOS é isso, né? Ele vem, deixa uma máxima, vem aqui embaixo e bum, renova a máxima. Esse é o BOS, beleza? Então aqui, ó, a gente tem um BOS, a gente tem a realização do BOS. E aí, cara, quando a gente tem a realização do BOS, basicamente aqui a gente tem um baita de um fundo válido. Aqui a gente tem um fundo muito válido, galera, porque foi o último fundo deixado antes da realização do BOS. Mas a realização do BOS. Então, o último fundo deixado antes da renovação de máxima, ou seja, o último fundo deixado antes da realização do BOS, cara, é o último fundo válido dessa movimentação. E ele é quebrado nessa movimentação de baixa. Olha só, ele vem aqui embaixo e ele perde o último fundo válido dessa movimentação. Então, isso aqui é um dado muito importante para nós, porque representa uma quebra de estrutura, uma renovação de estrutura. Isso é muito importante dentro do SMC, né, galera? O SMC ele se baseia num cenário estrutural. Ele se baseia nas estruturas, né? O Smart Money Concept, ele se baseia nas estruturas de mercado. E, basicamente, quando a gente quebra um fundo válido, a gente tem uma quebra de estrutura, a gente tem uma renovação de estrutura. Isso é um dado muito importante. E, basicamente, aqui a gente deixa o quê, galera? A gente deixa um order block. Beleza? A gente deixa um order block. Então, eu estou no gráfico de 1 hora e aqui a gente tem um bloco de ordens. Aqui a gente tem um bloco de ordens. Nesse ponto. E aí, galera, o preço fez essa movimentação que eu acabei de pontuar e ele retorna por uma mitigação. A mitigação é basicamente o teste do bloco de ordens, é o teste do order block. E foi exatamente o que ele buscou aqui, né? Ele buscou esse teste nessa movimentação e agora a gente vai refinar esse estudo. Estou no gráfico de 1 hora, vamos refinar isso aqui lá no 15 minutos. Vamos reduzir para o 15 minutos, depois a gente refina para o 1 minuto. Galera, vamos lá, passo a passo. Olha só. Galera, aqui está o cenário, né? O order block eu pontuei lá de 1 hora com vocês, o preço veio caindo, e aí a gente tem aqui liquidez. Lembra da liquidez? Vamos identificar a liquidez, senão você vai se tornar a liquidez. Senão eu me torno a liquidez se eu não identificar. Então, a gente tem que identificar. Olha aí, aqui embaixo a gente tem fundos nivelados, lembra? Quando a gente nivela dessa forma, a gente tem liquidez abaixo, porque o varejo entende isso aqui como um bom negócio para comprar. Coloca seus stops loss abaixo, o stop de uma compra é uma venda, logo tem muita liquidez abaixo desse suporte, beleza? E aí, depois a gente projeta aqui em cima e a gente percebe, galera, basicamente que a gente tem mais liquidez aqui, né? Principalmente nesse ponto, ó. Olha só, olha os topinhos nivelados aqui, né? O varejo adora isso aqui, né? O varejo gosta de enxergar isso aqui como um topo duplo, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Dá mais a pressão de venda que entrou aqui, tá vendo? Cara, eles enxergam isso aqui como um topo duplo. Então, eles entram vendido aqui forte. E aí, cara, a gente tem uma movimentação de alta, né? Que vem capturando a liquidez do varejo que entrou vendido nesse topo duplo, por exemplo, essa resistência aqui lotado de stop loss do varejo acima, que eles entraram vendido, os stops deles são ordens de compra e estão posicionados acima da resistência, beleza. E aí o preço veio subindo, capturou toda essa liquidez, capturou a liquidez, a piscina de liquidez presente aqui em cima foi capturada. Aqui embaixo está pendente, aqui embaixo não capturou ainda, tem uma liquidez pendente aqui embaixo. E aí, galera, olha só, mitigou uma fair value contextualizada, né, refinada daquele bloco de ordens maior, mas basicamente tocou no bloco maior, olha aí, que a gente marcou lá de 1 hora, tá vendo no vermelho aqui, marcou lá, beleza. Então aqui no 15 minutos, o que a gente identificou? A gente identificou a liquidez. Lá numa hora a gente identificou o cenário estrutural e o bloco de ordens, e ali um fluxo de mercado, né, mudando por conta da quebra do fundo, e aí aqui no 15 minutos a gente identificou a liquidez, e agora eu vou jogar no 1 minuto, galera. Agora eu vou jogar no 1 minuto para a gente fazer um refinamento bem minucioso aqui, identificar um time muito bom para participar dessa potencial oportunidade que pode estar surgindo nesse momento. Olha só. Então vou voltando aqui, né, 1 minuto é dessa forma, e aí agora a gente chegou. Olha só, galera. Basicamente, aqui a gente está naquele cenário e a gente vem para a questão do BOS que eu comentei com vocês. Olha só a realização do BOS nessa movimentação de alta, galera. Vou marcando aqui, ó. Aqui a gente tem o nosso BOS, beleza? Nosso BOS. Lá, o preço vem, deixa uma máxima, ó, a máxima aqui. Ele vem subindo, bum, bum e bum, renovou a máxima. Então, ele realizou o BOS, ele realizou o BOS. Então, ele vem subindo, subindo, subindo e, bum, realiza mais um lá. Realizou mais um BOS. Então, ele vem fazendo essa dinâmica de realização de BOS por conta da sua movimentação de tendência de alta aqui no micro. Aqui ele deixou até um pouco de liquidez, ó.
Deixou até um pouco de liquidez nesse cenário, que é o BOS, né? Vou projetar ali em cima, vai ficar melhor. Olha aí. Também é uma realização de BOS com uma captura de liquidez, querendo ou não, né? Ele deixa uma liquidez sempre que ele nivela esses topos. Então, ele vem realizando o BOS, galera. Ele vem realizando o BOS e aqui ele faz uma micro realização de BOS. Aqui ele faz uma micro realização de BOS, olha só. Exatamente nesse ponto, ele deixa uma máxima, ó. Opa. Ele deixa uma máxima, galera. Vem aqui embaixo, mitigou até uma fair valuezinha, tá vendo? E bum! Renovou a máxima, fez um boss, micro boss, né? E aí, cara, ele deixa aqui o último fundo válido dessa movimentação. E esse dado é muito importante, galera. O último fundo válido de uma movimentação é muito importante. Assim como o último topo válido de uma movimentação de baixa, ele é muito importante. No caso, a gente está numa movimentação de alta, uma tendência de alta fazendo topos e fundos ascendentes. Basicamente, o que nos importa mais em uma tendência de alta é sempre os fundos, mas não é qualquer fundo, tem que ser o último fundo válido, tem que ser um fundo válido. E o fundo válido, galera, ele só é realizado a partir do boss. Por isso que eu estou falando do boss nessa aula, por isso que eu estou falando do boss nesse vídeo. Cara, basicamente, a realização do boss é muito importante. Então, aqui a gente tem o último fundo válido por conta da realização do boss. E o que a gente fez aqui, galera? A gente perdeu esse fundo válido. A gente perdeu o último fundo válido dessa movimentação de alta aqui no micro. Isso aqui representa muito para nós, galera. E aí, quando a gente perde esse fundo, a gente fica visualizando o quê? O que a gente quer ver? A gente quer identificar um order block que pode ser mitigado depois dessa quebra de estrutura, depois dessa renovação de estrutura. Lembra lá no 1 hora, cara? Se você lembrar, acabei de mostrar, numa hora a gente teve uma quebra de estrutura como essa, e depois que ela aconteceu, essa renovação de estrutura, quebra de estrutura, cara, o que a gente teve? Um bloco de ordens lá em cima. E o que o mercado está fazendo exatamente nessa movimentação? Olha o vermelho aqui marcado, galera. Olha o vermelho aqui em cima, tá vendo? Esse retângulo vermelho é justamente aquele order block deixado depois de uma quebra de estrutura lá de 1 hora. E esse movimento de alta que a gente está pontuando aqui no 1 minuto é justamente a mitigação, um movimento de teste que está indo mitigar aquele bloco de ordens que a gente mostrou, que está marcado aqui de vermelho. Beleza. Então, aqui no micro, o cenário é o mesmo, porque o mercado é fractal. E o que acontece no micro acontece no macro, porque as estruturas do micro formam as estruturas do macro. Isso é fractal, né? Isso é um mercado ser fractal, por isso que você tem que navegar entre os tempos gráficos em busca de construção de contexto, porque o mercado é contextual, beleza? Então, cara, aqui no micro é a mesma coisa, a gente tem a renovação, a gente tem o boss, né? Exatamente igual numa hora, igual eu mostrei numa hora agora. Deixou o fundo válido e o preço quebra esse fundo válido, ele renova a estrutura, ele quebra a estrutura. E depois a gente pontua o que? A gente busca por um bloco de ordens válido. E qual que é o bloco de ordens válido nessa movimentação? Totalmente nítido. Ó, aqui pode ser um bloco? Tá, não é o melhor, porque não renova estrutura, só renova microestruturas lá no segundo, se a gente for ver. Mas beleza, aqui ele foi mitigado, aqui ele vem, ó, mitiga, aqui ele vem, mitiga. E qual que não está mitigado e qual que é o mais válido dessa movimentação? É perfeitamente esse. Olha o desequilíbrio que tem depois dele. Olha só como é que entrou pressão. Olha como é que o preço ele anda de lado nessa movimentação, justamente para deixar esse bloco e desequilibrar para baixo, quebrar a estrutura. Quebrar a estrutura. Então tem todo um racional por trás aqui mostrando que, cara, sem dúvidas, esse é o bloco de ordens de fato. Esse é o order block, né? Então, cara, olha só, o que ele vem buscar? O que ele vem buscar, cara? A mitigação do bloco exatamente igual lá numa hora. Só que aqui a gente refinou, o estudo refinado do macro acontecendo exatamente no micro. É o mesmo cenário acontecendo aqui no micro. Não é nenhum cenário diferente, é o mesmo cenário. E aí, cara, a entrada é onde? Exatamente no bloco de ordens. No início do bloco de ordens é o ideal, ou no 50% dele. Eu entro no início do bloco. Olha aí, o início do bloco está aqui, coloca o stop aonde? De forma protegida acima dos topos, né, galera? Então aqui, ó, de forma saudável, acima da máxima deixada por essa movimentação, aqui em cima, perfeito? Aqui em cima. E aí, galera, olha só. Deixa cair, né, galera? Porque o racional é o quê? Alinhamento de macro e micro. Então você pode estar buscando até por alvos macro para surfar essa movimentação. Lembra que a gente tem aqui um cenário de liquidez lá embaixo? Olha só, lembra da liquidez pendente lá embaixo, galera? Aqui a gente pontuou, a gente identificou lá no 15 minutos, né? A gente veio de 1 hora, foi para o 15 e estamos no 1 minuto. Lá no 15 a gente identificou a liquidez presente aqui em cima.
E ela foi capturada por essa movimentação de alta, realizações de BOS nessa tendência de alta no micro, no minuto. Mas a liquidez pendente aqui embaixo, ela de fato ficou pendente, né? É uma liquidez que não foi capturada. Então, qual que é o objetivo dessa operação? Cara, o preço pode muito querer capturar a liquidez pendente, né? É muito contextual ele fazer isso. Por quê? Porque quando a gente tem liquidez acima dos topos e abaixo dos fundos, muitas das vezes, galera, o preço captura a liquidez acima dos topos, depois ele captura a liquidez abaixo dos fundos, é um comportamental de mercado, ou então vice-versa, não é nessa ordem, né? Ele pode querer capturar primeiro a liquidez abaixo dos fundos, para depois capturar a liquidez acima dos topos. Então, isso é um comportamental do mercado. Já que a liquidez abaixo dos fundos ficou pendente, galera, presta atenção que isso é importante demais. Cara, ele capturou só acima dos topos, então ficou pendente aqui embaixo, ele tende a capturar a liquidez pendente aqui embaixo. Então, meu alvo, cara, é sem dúvidas, no mínimo, nessa região de suporte, mas sabendo que muito provavelmente o quê? Vai capturar. Vai capturar, beleza? E olha o que o preço veio fazer logo ali na frente, galera. Olha aí. O que esse preço veio fazer aqui, galera? Olha aí. Olha como é que ele derrete forte, em busca da captura de liquidez. E logo retorna. Olha lá. Capturou a liquidez. Você pode levar esse trade até aqui. E se eu não me engano, ele caiu mais, né? Ele caiu muito mais. Ele derreteu muito mais depois. Então aí já vai de cada um. Mas aqui já é um trade totalmente contextualizado, né? De 14 vezes o risco-retorno, totalmente clean e objetivo, o alvo, né? Com um alvo muito objetivo, que é justamente essa captura de liquidez, beleza? Então aqui uma baita operação totalmente alinhada, utilizando Smart Money Concept, liquidez e BOS, e isso vai te agregar se você prestar atenção nesse conteúdo, prestar atenção nesse vídeo. Então deixa o like, porque realmente isso aqui vai colocar dinheiro no seu bolso e tá aqui gratuitamente no YouTube, cara. Deixa o like, vai ajudar demais o canal. E olha só, cara, deixa eu te mostrar, a gente pode até pontuar outras questões, outras oportunidades como essa, de BOS liquidez. Olha só, olha essa liquidez aqui, galera, no BOS, né? Aqui a gente tem o BOS que a gente identificou, beleza? E olha só essa liquidez aqui, ó. Olha o topinho nivelado, galera. Olha esse topinho duplo, né? Topinho duplo, preço vem, fez uma aproximação, isso aqui deixa mais liquidez presente aqui em cima, e aí ele vem e captura. Bum, capturou. Cara, vamos refinar esse movimento no micro. Vou circular aqui. Vamos lá no 1 minuto, galera. Olha só, presta atenção, cara. Isso aqui é importante demais. Vai te ajudar demais no mercado, cara. Chegamos naquele trade. Então, logo aqui do lado é o cenário que a gente está pontuando. Olha aí. Boa, galera. Olha só. Aqui a gente tem esse cenário da captura de liquidez. Deixa eu tirar isso aqui. Olha só, galera, o que a gente vem fazendo aqui? Várias realizações de boss. Várias realizações de boss. Olha aí, aqui tem um micro boss, ó, bum, bum, um boss. Aqui tem outro boss, aqui tem outro boss, aqui tem outro boss. Aqui ele perdeu o fundo momentaneamente, mas continuou. Isso aqui é uma correção complexa de Elliott, ó. Uma correção complexa de Elliott, nítido, né? A, B, C de Elliott. Então tem que alinhar as teorias, senão você vai ficar perdido no mercado, cara. Olha só, ele vem subindo, ó, o boss. Realizou boss, vem subindo, realizou boss, né? Principalmente aqui depois da captura de liquidez, que é o que a gente está pontuando no vídeo. Olha só. E aí, galera, fez um micro boss, né? Olha aqui, deixou até a liquidez presente aqui e, bum, capturou a liquidez nessa movimentação. Beleza? Capturou essa liquidez presente até aqui em cima e realizou o boss. Então aqui, cara, a gente tem o fundo válido dessa movimentação, que é exatamente esse fundo, olha só. Esse fundo aqui é o fundo válido. Ele perde nessa movimentação, olha aí, perdeu o fundo válido antes da renovação do boss e vem em busca de uma mitigação. Olha o bloquinho aqui em cima, olha o preço lateral, formando uma zona de valor. Zona de valor, ó, mitigando a zona de valor e, bum, queda. Queda, beleza? Olha aí, entrada no início do boss,
ó, do order block. Top acima do topo, que é acima do bloco de ordens ao mesmo tempo. Top. Contextualizado. E olha aí, galera. Totalmente alinhado, beleza? E a gente tem aqui liquidez e BOSS, liquidez e BOS, gerando várias oportunidades de trade. Mais uma operação aqui de quanto? 19 vezes o risco retorno. Então, se você arrisca R$100, cara, você faz R$1.900 nessa operação. Porque o risco retorno é o que vai colocar dinheiro no seu bolso no final das contas. Risco retorno é extremamente importante, beleza? Então, galera, espero que esse vídeo tenha te agregado. Muito obrigado por assistir. Isso aqui, cara, vale a pena você assistir até mais de uma vez, porque realmente tem muita informação importantíssima. Liquidez e BOS, SMC institucional, qualquer coisa, é só me chamar e vamos juntos, galera. Muito obrigado por assistir. Fui!